Olá, eu sou Leonardo Silva, eu sou psicólogo, humanista, e nesse vídeo eu quero te explicar por que eu considero a compreensão muito mais importante que a explicação, principalmente para quem trabalha com pessoas. Ficou curiosa? Vem comigo! Hoje a gente vive num momento social onde a ciência explica tudo, onde a gente tem uma ansiedade muito grande de saber o porquê das coisas. A gente não aguenta muito tempo sem saber uma resposta, porque as informações elas são muito rápidas, a gente tem elas disponíveis a todos os momentos nas redes sociais ou na própria internet. Então, saber o porquê das coisas é algo que socialmente, no homem contemporâneo, é algo bastante importante. A gente já nasceu, as nossas últimas gerações já nasceram sedentas por explicações. E a gente tem toda uma ideia também de que a ciência explica, de que saber sobre as coisas é muito bom. No entanto, quando a gente fala em explicação para fenômenos mais complexos, principalmente para as pessoas, a gente pode deixar algumas coisas a desejar. Por isso que eu acredito que a palavra compreensão é muito mais importante para quem trabalha com pessoas do que a palavra explicação. Claro que eu estou falando do ponto de vista da psicologia e eu tenho um viés aqui muito claro da psicologia humanista para dizer o que eu estou dizendo para vocês. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a explicação. A explicação tem a ver com uma generalidade. A explicação tem a ver com uma relação de causa e efeito. Então, quando eu explico alguma coisa, eu entendo que tal circunstância levou a outra. Então, eu posso dizer, por exemplo, que uma pessoa de 14 anos que tem um comportamento mais, digamos, irritadiço, que às vezes fica mais sozinha, que responde mais, digamos, abertamente, de uma maneira às vezes até violenta com os pais, enfim, está apresentando algumas dificuldades de relacionamento. Eu posso dizer que isso tudo é por causa da adolescência. Tá? Então tem uma questão aqui que é explicativa, porque a maioria das pessoas nessa faixa etária, nessa idade, apresentam características semelhantes. Então a explicação ela vem de uma generalidade. Tá, mas como é que é para essa pessoa de 14 anos? O que ela está vivendo? Qual é o contexto dela? Por que será que ela está mais irritadiça, respondendo de forma mais violenta para os pais? Será que não tem alguma coisa do seu contexto, do seu dia a dia, que está fazendo ela responder assim? Então, quando a gente está querendo compreender melhor o contexto, saber o momento que a pessoa está passando, a gente já vê que a explicação ela não dá conta, que a gente precisa, ao invés da explicação, a gente precisa compreender. Então a compreensão, por outro lado, ela nos possibilita a gente mergulhar um pouquinho mais aprofundadamente nesse fenômeno. Claro que a gente está falando, no caso aqui, de seres humanos, fenômenos bem complexos, que têm uma intencionalidade, que passam por vários momentos, não só de vida, mas no mesmo dia a gente pode oscilar de humor. Então, o que tu quer dizer com a tua fala? O que as tuas emoções estão querendo transmitir naquele momento, naquela intencionalidade? Então, o fenômeno realmente é muito complexo. Tem um dizer muito famoso na psicologia, né? E não só na psicologia, popularmente a gente diz que, pois é, Freud explica. Realmente Freud explicava muita coisa, porque era um tipo de teoria, um tipo de pensar baseado numa lógica interpretativa, onde eu fazia, digamos, questionamentos genéricos sobre aquela pessoa. Então dizia que a pessoa que sonha, né, com tal e tal coisa significa tal e tal coisa. Né? Então eu dava uma certa interpretação para aquilo, baseado numa generalidade. Tem até um sonho bem popular, né? Dizem que quando a pessoa está sonhando que está perdendo os dentes, alguém vai morrer. Bom, eu atendi já várias pessoas no consultório, e eu também trabalho com interpretação de sonhos, mas uma interpretação que a gente chama de fenomenológica. Enfim, várias pessoas que perderam os dentes no sonho, mas ninguém morreu. Por que isso aconteceu? Porque, na verdade, quando a gente usa a explicação, a gente está trabalhando com uma generalidade. E pode ser, vamos pensar, né, que 90% das pessoas que foram violentadas, que foram abusadas, digamos, na infância,
possam apresentar algum tipo de problema psicológico, algum transtorno na adolescência, né? Só uma hipótese. Bom, realmente talvez 90% apresente isso. Mas os outros 10%, por que não apresentaram? E será que aquela pessoa que está na tua frente, ela está dentro dos 90% ou dentro dos 10%? Será que tu, quando está com aquela pessoa na tua frente, tu está investigando, está se colocando aberto o suficiente para compreender ela, para ver se ela realmente faz parte dos outros 10%? Será que mesmo que ela tenha sido abusada, violentada, ela não está justamente super saudável e aquelas experiências anteriores serviram para ela ser uma pessoa mais resiliente, com uma capacidade incrível de enfrentar os seus problemas hoje? Então eu só vou poder entender se aquela pessoa está nos 10% se eu sair um pouquinho da minha lógica explicativa, se eu me colocar numa posição mais horizontal e tentar entender realmente o contexto, para saber se aquela pessoa, então olha só o que a gente está falando agora, a gente está falando em compreensão, se aquela pessoa, dentro da subjetividade, da vida única que ela tem, se ela realmente confirma ou não aquilo que a literatura diz ou que o senso comum diz. Agora, se eu mantiver, né, na minha posição super feliz, né, já rotulando, que me dá um poder muito grande, já dizendo que, olha só, né, ela foi abusada, é por isso que ela tem um problema, então, aí fica muito difícil a gente contextualizar, porque eu já parto de interpretações e de explicações que são baseadas numa generalidade. Então, óbvio que é importante a gente saber algumas generalidades. Eu dei o exemplo da adolescência antes. Entender alguns padrões que se repetem, por exemplo, no ciclo de vida, no ciclo vital humano, é bem importante, né? Então a gente tem uma certa estrutura, mas essa estrutura, se a gente manter ela muito firme e olhar somente para ela, a gente está deixando toda a parte do contexto e muitas vezes a gente perde a noção do todo quando a gente olha só para a estrutura. Então, como é que é para esse adolescente, com o estilo de vida dele, os recursos que ele tem, como é que é para ele resolver essas situações? Como é que nesse momento, com todas as variáveis familiares, recursos pessoais, questões ligadas lá à educação, como é que todas essas variáveis estão interferindo naquele fenômeno, naquela pessoa, na sua intencionalidade, nas suas emoções, naquele momento? Então, para isso eu preciso compreender. A explicação ela não vai dar mais conta. Então, óbvio que a explicação é importante, mas para um psicólogo humanista, e eu acredito que quem trabalha com pessoas de uma maneira mais fenomenológica vai concordar comigo. Talvez a proporção aqui de importância seja um pouquinho maior para a compreensão. Talvez uns 30-70, 60-40, enfim, não importa, né? Eu estou muito mais brincando agora com os percentuais para dizer que a compreensão vale muito mais porque ela permite, então, acessar a subjetividade. Aquele ser é único, aquele colorido único que é formado por várias experiências, por várias crenças que foram se formando durante o tempo, que mesmo que tenha acontecido alguns problemas, pode ser que aqueles problemas tornaram a pessoa mais forte, mais resiliente. Então a compreensão permite acessar esse ser único, a sua subjetividade. Permite também ter uma noção do todo, entender que aquela intencionalidade, ou aquele problema, ou até um sintoma, ele faz parte de um todo. Pode ser que o sintoma seja uma linguagem para mostrar que alguma coisa não está bem nas mais diversas áreas da vida. Então eu vou me colocar à disposição da complexidade daquele sujeito para tentar compreender essas mais diversas áreas da vida, e aí sim eu tenho uma noção de como aquele sintoma está realmente me mostrando uma linguagem que na verdade simboliza que o todo não está bem. Eu só consigo fazer isso com a compreensão, certo? Eu fiz um resuminho aqui para a gente entender melhor ou ter uma ideia de como a compreensão é melhor do que a explicação, tá? Para quem trabalha com pessoas. Então ela permite acessar a subjetividade, o quanto eu consigo entender aquele ser como único, enquanto eu consigo me colocar à disposição para que aquele fenômeno possa ir se desvelando e eu indo compreendendo a sua essência aos poucos. O quanto a compreensão permite a compreensão da totalidade, da questão holística, de entender
o quanto aquela queixa, aquele sintoma, aquela emoção, aquela história, ela faz parte de um todo do sujeito. O quanto ela permite também a contextualização. Pode ser que naquele momento aquela pessoa seja diferente daquela generalidade, de que tu talvez está louco já para julgar, interpretar. Então vamos ver para ela naquele momento ou naquele dia e entender que ela está imersa num contexto sócio-histórico. Então ela é sujeito, é uma pessoa também que passou por uma história, tomou decisões, teve apoio ou não, enfim, tem a sua intencionalidade. De onde vem então toda essa riqueza de variáveis? Então eu consigo contextualizar quando me coloco à disposição para compreender. E por último, eu consigo ter uma profundidade muito maior, né, de entendimento daquele ser. Quando eu consigo acessar, e eu acho que está quase uma continuidade das variáveis aqui de cima, quando eu consigo contextualizar, entrar na realidade do outro e entender o contexto, a noção do todo, eu entendo essa pessoa de uma maneira mais profunda. Eu tenho essa, digamos, vantagem na compreensão. É difícil, vocês podem estar perguntando, é difícil trabalhar com a compreensão hoje? Talvez sim. Mas o que eu considero a parte mais difícil de trabalhar com a compreensão, ou que ela possa ser mais importante do que a explicação, porque as duas são importantes, é trabalhar com a tua ansiedade de não ter já uma resposta, de não dizer já que isso vem de tal lugar. Com a compreensão, assim como trabalhando com a empatia, com a fenomenologia, a gente tem que deixar um pouquinho a nossa ansiedade de lado, aquela ansiedade que está louca para explicar e dizer de onde as coisas vêm, e entrar na jornada do outro, viver isso com a pessoa, viver o que ela está realmente trazendo e olhar para ela como um fenômeno, como algo único que está ali se desvelando, que tem uma intencionalidade, que tem uma história, que tem um contexto, e para isso a gente precisa deixar de lado aí aquela ansiedade e aquela tem uma construção social de que explicar é melhor, explicar te dá poder, um poder de saber. Então essa é a dificuldade que eu vejo que a gente tem na compreensão hoje. Fez sentido para ti esse vídeo? Está servindo para ti a ideia de poder conectar melhor as coisas que eu falo, como esse vídeo, no teu dia a dia? Eu quero saber melhor se está fazendo sentido, se fez sentido esse vídeo ou não. Então escreve aí nos comentários, por favor, para a gente poder interagir cada vez mais, certo? Até a próxima, então.